Para nós entrarmos nesse tema da revelação do final dos tempos, nós temos que entender, por exemplo, como interpretar o livro do Apocalipse. Por que eu vou te explicar isso? Para interpretarmos o livro do Apocalipse. Apocalipse 1:19 vai nos dizer como que você estuda o Apocalipse. Diz aqui, ó. Escreve as coisas que vistes. Primeiro, diga as coisas que vistes. Segundo, as que são e as que irão acontecer depois disso. Então deixa eu explicar. João foi trazido até ele uma revelação de Cristo. Entenda, o livro do Apocalipse é um livro de Jesus revelado a João. Vou até ler para você aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, 1 versículo 1, está aí com você? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. De quem que é o livro? De quem que é o livro? De Jesus Cristo. Tem gente que diz que Jesus nunca escreveu um livro, está aqui. O livro do Apocalipse é um livro de Jesus Cristo. Então o livro do Apocalipse, quando João escreve esse livro, ele estava no momento, primeiro a Bíblia diz que ele foi levado em espírito. Para que lugar? Para o futuro. Então João esteve no futuro, o Senhor Jesus pegou João e trouxe ele no futuro, mostrando aqui o que diz a Bíblia, todas as coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Então, 70% do livro do Apocalipse é futuro, é profético. Para nós já é atual, já não é mais tão futuro. Por exemplo, no caso do Papa aqui, já é atual. Você vai ver que fala exatamente sobre isso. No caso das 7 igrejas da Ásia, que era o que João vivia, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna e blá blá blá, eram as coisas que estavam acontecendo na época, ok? No caso da perseguição da igreja, eram as coisas que João estava vendo na época. Então Jesus detalhou, escreve as coisas que vistes. Perseguição dos romanos aos cristãos. Escreve as coisas que está acontecendo, que é as 7 igrejas da Ásia, apostasia, esfriamento, que faz alusão, sombra ao nosso tempo, às nossas igrejas. E escreve as coisas que irão acontecer depois disso. Então, do capítulo 6 ao 22 de Apocalipse, é tudo para o nosso tempo. Vocês entenderam o que eu disse? Quem está entendendo? Então, o livro do Apocalipse não é um livro histórico. O livro do Apocalipse é um livro profético. Então, tem gente falando aí, não, isso aí é da época do Egito. Por que Jesus vai chegar em João e mostrar coisa do Egito? Faz sentido? Responda. Por quê? Lá no Egito, fulano, isso, o que irmão, nós estamos falando de profecia ou de história? De profecia. Agora é claro que na época de Jeremias, quando Jeremias veio e começou a profetizar que Israel seria destruído pelos babilônicos, todas as vezes que Jeremias apareceu dizendo, vai acontecer desgraça, eles bateram nele e jogaram ele na cisterna. Tinha 3 profetas em Israel, além de Jeremias, que só profetizava milagre e bênção. Não, nós vamos vencer os babilônicos, Deus está com a gente. Jeremias diz, ai de vocês que profetiza paz em tempo de guerra. Vocês vão morrer daqui a 1 ano. Então, o que acontece? Hoje, é claro que o pessoal, nós temos aí milhares e milhares de visitas com essa mensagem vestida de púrpura na internet. E quando isso aconteceu, eu estava na estrada dirigindo, o meu Twitter bombou. Meu Deus, eu nunca vi isso. O pessoal ficou louco, alvoroçado. Ficaram doido, pastor, precisamos de resposta. Como eu fui o primeiro a ter coragem de pregar sobre isso, hoje eu gastei 2 horas, não foi tudo isso, mas quase 2 horas no TweetCam da internet, falando com os mais de 10 mil pessoas que me seguem no Twitter, falando para elas sobre tudo isso. E aí surgiu muitas perguntas, essas pessoas estão nos assistindo agora, surgiu muitas perguntas e também muitas críticas. Os pregadores da paz estão endemoniados. Mas esses camaradas só sabem dormir também. A Bíblia diz que são cães que dormem. Então eu não estou preocupado com eles.
A minha grande preocupação é com a minha igreja, aqui vocês. Realmente, eu estou falando isso para vocês. A minha preocupação é com vocês, com mais nada. Eu tenho uma responsabilidade com a salvação de vocês. Eu não tenho responsabilidade com a salvação da igreja do outro pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, como hoje não é um culto normal de terça, é um feriado, eu decidi hoje falar sobre isso. E eu acredito que é necessário. Quem crê que é necessário? Vou até tirar o relógio para eu não me perder no tempo. Primeiro, o livro do Apocalipse é profético para o futuro do final dos tempos. Não é histórico, não é você olhar para trás, é você olhar para frente. E está entendido isso, irmãos? Agora eu quero que você abra Apocalipse capítulo 13. Ao final da mensagem, eu vou deixar aqui 20 minutos para vocês, vou te dar um número de celular na tela, para vocês fazerem perguntas via SMS. E eu vou responder aqui. Bacana? Então, do decorrer da mensagem, você vai reformulando a sua pergunta, e aí eu ponho na tela aqui o número do celular, você faz a pergunta depois da mensagem, para não ficar nenhuma dúvida. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, vai falar de duas bestas. A primeira sobe do mar, a segunda sobe da terra. A besta que sobe do mar fala de um poder religioso. Esqueci disso. A besta que sobe do mar fala de um poder religioso. Diga comigo assim, um poder religioso. A besta que sobe da terra fala de um poder político. Diga poder político. Então, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, diz assim, ó. Sai, coisa. Olha, não joga isso na parede. Fica perturbando a gente, Júnior. Pelo amor de Deus. Né? Tem paciência. Coisa que eu não tenho. Eu, pois, me coloquei sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Diga comigo, 7 cabeças. Você vai ver que Apocalipse 17, quando for falar da besta, vai falar de novo das 7 cabeças e dos 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Já vou te dizer o que significa. E sobre os seus chifres tinha 10 diademas. Diademas é poder, é governo. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Veja, todas as cabeças tinham o mesmo nome. As 10 cabeças são unidas como se fosse uma cabeça. É um dragão com 10 cabeças, ok? No 2, e a besta que viste era semelhante ao leopardo. Isso aqui está falando dos medos e persas. Os seus pés como de urso. Isso aqui está falando, leopardo falando da Babilônia. Vem medos e persas, vem Grécia e vem Roma. E o 5º reino é o reino de Cristo que destrói esses 4. E aí prossegue aqui o texto. E a sua boca como de leão. E o dragão é o diabo, deu-lhe o poder, o seu trono e grande poderio. No 3, e vi das suas cabeças como ferida de morte. Observa, essa primeira besta religiosa aparece como morta. Mas o que acontece? Ferida de morte, mas ela é curada, e toda a terra se maravilha seguindo a besta. Isso aqui é o Império Romano que deixou de existir. Ele vai voltar a existir e todos vão ficar maravilhados e seguir novamente agora essa reedificação do Império Romano, que tem um nome agora de Estados Unidos da Europa. Está lá na internet, no site da ONU. Estados Unidos da Europa. Ele já tem uma moeda única. Prosseguindo o texto. Agora no versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a essa besta? Quem poderá batalhar contra ela? No 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias. Tudo isso é futuro, gente. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e tal. No 8, e adoraram-na todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça.
Se alguém for levar preso, que vá para ser preso. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui tem que ter a paciência dos santos. Observa. Esse texto aqui está falando que essa besta que sobe do mar, o poder religioso, vai unificar as religiões. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O nome disso é ecumenismo. Ele vai unificar tudo. Ele vai ser essa besta que sobe do mar. Ele vai ser tão poderoso e tão carismático. Vai ressuscitar morto, vai curar, vai pregar. Talvez não vai usar nenhuma estola. Que a Bíblia diz que, se possível, enganaria os escolhidos. E quem não for escolhido de Deus vai pensar que é um avivamento. É isso que está dizendo aqui. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro vai pensar que isso é avivamento. Ok. Essa primeira besta é o falso profeta. Digo, falso profeta. Falso profeta e anticristo é um plágio do profeta e Cristo. João veio antes e preparou o caminho de Cristo. O falso profeta vem antes e prepara o caminho para o anticristo. Dá para vocês entenderem isso? Então, os dois são uma pessoa. A primeira besta é o falso profeta. É ele que vai apostatar a igreja. O falso profeta vem antes do anticristo e vai desviar a igreja. Quem não tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro vai pensar que ele é um grande homem de Deus. Esse falso profeta, ele vem antes, e nós vamos ver daqui um pouco, e é ele que sugere o poder político. Aqui no versículo 11 de Apocalipse, vem agora o poder político, que é o anticristo. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. Vê, o anticristo parece um cordeiro, mas não é. Quem é o cordeiro de Deus? Está aqui, parece como um cordeiro, mas fala como um dragão. Dragão é quem? O diabo. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Vê, que é a primeira besta com os 10 reis europeus que dá o poder ao anticristo. Você vai ver que Apocalipse 17 é muito claro quanto a isso. E faz a terra que neles habita adorem a primeira besta. O anticristo vai obrigar todos a serem uma única religião. Adorem a primeira besta. E os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, sugerindo aqui a primeira besta, os 2. Grandes sinais de maneira que faz fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Vai ressuscitar morto. Vai fazer gente vomitar câncer. Vai curar cego. Gente com lesão de medula vai levantar. Imagina, os crentes só procuram isso hoje. Ok? No 14, e engana os habitantes da terra com sinais, que a Bíblia diz que foi permitido que fizesse. Deus vai permitir que faça isso. Dá para vocês entenderem o que eu disse? Porque agora nós vamos para o capítulo 17 de Apocalipse. Deixa eu te explicar. A primeira besta é quem? Responda, gente. Você está vendo como que a gente tem que explicar? A primeira besta que sobe do mar é quem? O falso profeta. Diga isso. Poder religioso, falso profeta. A segunda besta que sobe da terra é o anticristo, poder político. Então vamos repetir: falso profeta vem antes do anticristo. O falso profeta que coloca o anticristo no poder. Como Jesus preparou o caminho para Cristo, fez as pessoas seguirem a Cristo, o falso profeta vai fazer o mundo seguir o anticristo. Como ele vai estar lá carismático e todo mundo pensando que é o nome de Deus, vai falar: gente, Deus falou comigo que precisamos de um único governo. Todo mundo vai acreditar. Vocês estão entendendo? Agora você vai abrir Apocalipse capítulo 17. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Eu vou falar aqui, eu não quero atacar a religião de ninguém. Eu quero que você entenda que eu vou ter que ser claro, como um pregador da palavra, eu vou ter que ser claro. Não quero atacar religião. Mas quando eu falar, por exemplo, da igreja católica, não é só a igreja católica.
A maioria das igrejas evangélicas são piores do que a igreja católica. Quando eu falar de sistema, eu não vou estar falando da igreja católica, estou falando do sistema babilônico que engloba igrejas evangélicas e igreja católica. Um dos motivos do Papa Bento renunciar foi que ele não aceita o casamento homossexual e nem aborto. Eu estava vendo o padre Sérgio falar ontem na televisão, quem estava assistindo viu, que a partir de agora a igreja católica vai abraçar todos. Nos Estados Unidos a igreja católica já decidiu que faz casamento homossexual, na Holanda já faz há muito tempo. Nos Estados Unidos as igrejas evangélicas já aceitam o batismo da igreja católica como sendo de Deus, ele já nem batiza mais as pessoas. Escuta o que eu estou dizendo como isso é sério. Vocês estão me ouvindo, gente? Qual é o problema disso? Esqueça evangélico e esqueça católico. Existe uma igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja não é igreja religiosamente evangélica. Eu não quero que você fique, eu vou dizer bem claro para vocês. O pessoal aí, ó, Silvinho, Harrison, Juninho, esse pessoal do Facebook, eu não quero vocês atacando católico na internet, gente. E não quero vocês debatendo com outros crentes na internet, isso não vai levar a lugar nenhum. Não, vamos ficar aqui, eu tenho responsabilidade com vocês, eu não tenho responsabilidade com mais ninguém. Concorda comigo? A gente ama a todos, mas tem responsabilidade com poucos. Eu amo todo mundo, mas eu tenho responsabilidade com vocês. Concorda comigo? Deus colocou vocês para eu cuidar, não os outros. Então eu tenho responsabilidade com vocês. Agora, aonde eu tenho acesso, na mídia, na televisão, na internet, eu prego. Quem não quiser ouvir, desliga ou sai dali. Agora, eu não posso chegar numa igreja e falar algo contra aquela igreja lá, a menos que me seja permitido fazê-lo. A responsabilidade não é minha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero falar para você o que eu falei para um padre hoje. Meu querido, eu não estou atacando você. Eu estou falando isso porque é verdade. Não é porque é para atacar, é porque é verdade. Mas quando você ouvir o que eu estiver falando, você vai entender como as coisas vão clarear na sua mente. Põe a mão na sua cabeça aqui. Diga, Senhor, abra minha mente. Ok. Apocalipse 17, primeiro a seguir, vai dizer aqui, ó. E veio, escuta, um dos 7 anjos que tinha 7 taças. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Por que que a igreja católica é chamada na Bíblia de prostituta? Porque ela antes era só igreja, depois ela se uniu com o Estado. A Bíblia, toda vez que uma igreja se envolve com política, Estado, a Bíblia diz que ela prostitui. Não é só a igreja católica, não. Tem um monte de igreja evangélica prostituta hoje. Concorda comigo? Estou mentindo, gente? Quando a igreja se prostitui com dinheiro, com política, com poder, a Bíblia chama ela de prostituta. Como ela foi a primeira a se unir com o Estado em Constantino, a Bíblia chama ela de grande prostituta. João não é da época de Constantino, mas lembra-se que Jesus pegou João e levou ele em espírito para os acontecimentos futuros. Amém? Eu quero falar claro para vocês, eu tenho irmãos aqui que eu amo, que são preciosos, que assistem cultos nossos e que ainda são católicos. Então, alguns, bastante, mas eu digo para eles de novo, eu estou falando que é verdade por amar vocês, não se chateiem comigo, pelo contrário, me procure e vamos tirar as dúvidas, amém? Quem está entendendo, diga amém. Eu me preocupo muito mais com os evangélicos do que com você, essa é a grande verdade. Então veja, o que acontece com João? No versículo 3, João estava em espírito no futuro, diga, João estava em espírito, olha lá, e levou-me em espírito a um deserto. Então João saiu do corpo e veio em nossos dias e começou a ver os acontecimentos. Jesus foi mostrando para ele. Está aí na Bíblia? Está aí na Bíblia isso? Porque tem gente que fala assim, pastor, como que João está vendo o João Paulo II ou o Bento, não sei o que, se ele estava lá há 2000 e poucos anos atrás? Ele veio em espírito no nosso tempo. Jesus mostrou para ele tudo. E levou-me em espírito a um deserto. Agora veja. E vi uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlata. Qual é a primeira besta? Poder religioso. Cor escarlata, púrpura, era a cor do Império Romano.
É a cor da estola dos padres e papas. Estou mentindo? Estou mentindo? O Império Romano tinha cor de púrpura. A cor da bata e do cap, não sei se é cap, como é que chama aquilo? É isso? O chapeuzinho lá? Eu não sei, gente. É, Sônia? Hã? Mitra. É isso aí, irmão. É isso aí. É púrpura. É púrpura. Então, o que a Bíblia diz? A mulher estava sobre um poder religioso e vestida de púrpura. Agora veja, e estava cheia de nomes de blasfemas. Lembra Apocalipse 13? Na primeira besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. É a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Presta atenção. Nenhuma religião no mundo é tão rica quanto o Vaticano. Estou mentindo? Há uma pesquisa que diz o seguinte, que se o mundo todo falisse, o Vaticano sustentaria o mundo todo por 12 dias, sozinho. Isso é fonte da ONU mesmo, viu? No 5, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A abominação é idolatria. Quando Daniel cita abominação, é quando Tito sacrificou um porco dentro do templo do Senhor. Quando você idolatra outro Deus, uma imagem, você provoca uma abominação. A Bíblia está dizendo que é a mãe das abominações, dos ídolos e das imagens. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo, diga amém. No 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Irmão, o Egito está embriagado com o sangue dos santos. Na realidade, Moisés que está embriagado com o sangue do Egito. Porque eles acabaram com o Egito, morreu todo mundo no Egito, os cavalos de Faraó e tudo morreram. Então, o Império Romano massacrou os cristãos nas arenas, vocês sabem disso. A Igreja Católica, na época da Reforma, matou milhões de cristãos nas inquisições, queimados vivos nas praças. A Igreja Católica é o estopim da ira de Deus, e ela tem filhas, que são algumas evangélicas. E assim, o próximo passo é serem a mesma igreja. Você acha realmente que está longe disso? Seja sincero, fala. Hã? Não. Os cantores já estão tudo cantando junto. Então não está longe disso. Prosseguindo o texto. Ela é a mãe das abominações e está embriagada com o sangue dos santos. Desde a Reforma ao Império Romano. Veja, o Vaticano é a herança do Império Romano. É a mesma coisa. Vocês entendem o que eu estou falando? Prosseguindo o texto. Ainda no versículo 6, João fica maravilhado, mas o anjo vem dar uma bronca em João. Está aqui, ó. E eu fiquei maravilhado com grande admiração. Mas no 7, o anjo dá uma bronca em João. E esse o anjo aqui é Cristo, que Cristo na Bíblia é também chamado de o anjo do Senhor, no artigo definido, eu já ensinei para vocês isso. E o anjo do Senhor me disse, por que te admiras? Olha a bronca que ele levou. Ele pensou que a coisa era boa. Ele falou assim, esse profeta é um grande profeta, mas aí o Senhor disse, não é profeta não. Até quase João foi pego de surpresa. Por que te admiras? Vem cá, vou te mostrar quem é a mulher e a besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja a preocupação de Jesus com João. Jesus mostrou o falso profeta para João, João ficou admirado. Eu imagino que ele ficou admirado com os milagres, prodígios, maravilhas, a multidão, o avivamento, gente chorando, orando em línguas, caindo, levantando. E aí Jesus falou, por que você está admirado? Você está pensando que a coisa é boa? Gente, se João foi pego de surpresa, imagina a igreja hoje. Vocês estão prontos para ouvir tudo que Deus tem aqui hoje? Vamos seguir o texto. 8. A besta que vistes, besta, a mulher está montada na besta. Besta é o poder religioso. A besta que vistes foi e já não é. Diga, Império Romano foi, não é e voltará a ser.
Vai acontecer. A reunião da Europa é a reedição de um novo Império Romano. Não é o João Paulo II ressuscitando não, viu gente? Isso aqui é a reedição do Império Romano. Foi e já não é, e vai subir do abismo. Aí o camarada fala, João Paulo II vai ressuscitar, vai subir do abismo. É o Império Romano que vai voltar a ser poderoso. Daniel diz que por um tempo, quando o Império Romano se unisse, não teria poder, mas depois ganharia força. Quando a Europa passou a existir, não tem poder até então, mas aí ao decorrer do tempo ela vai ganhando corpo e vai ganhando força. É a Europa. A Europa é o Império Romano moderno hoje. Para ele ser Império Romano, tem que ter um único governador na Europa, com a única moeda que já tem, e ganhar poder político. Quem vai dar esse poder político? O anticristo. Prosseguindo, foi e já não é, vai subir do abismo e será a perdição. E os que habitam na terra, veja que o Senhor fala isso desde o capítulo 13, e ele frisa que quem não tiver o nome no livro da vida do Cordeiro, quem não foi escolhido, quem não tiver em oração, quem não tiver fervoroso, está aqui, ó. Vai seguir aqui, ó. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que foi, já não é e voltará a ser. Irmãos, eu já ouvi crente dizendo assim, ó, eu conheço católico mais católico que muito crente. Quem já viu isso? Eu não conheço católico mais católico e nem crente menos crente. Católico é uma coisa, crente é outra coisa. Crente que se torna menos crente, deixa de ser crente. Católico que se torna crente, deixa de ser católico. Irmãos, a igreja católica é a igreja verdadeira? É. Que apostatou. É sim. Foi lá em Constantino que ela deixou de ser verdadeira. Ela era a igreja de Cristo, sim, irmãos. É aí onde a gente se engana. Ela se casou com o Estado em Constantino, criando a mariolatria, criando os ídolos, trazendo o paganismo. Constantino é um camarada muito esperto. Ele deixou de matar cristão e adotou o cristianismo como uma religião e disse, quem não for cristão agora morre. Vocês estão entendendo? Ela hoje não é a igreja verdadeira, mas ela era. Ela é uma igreja desviada, apóstata. Como tem muitas outras hoje que tem CNPJ de igreja, jeito de igreja, parecido com igreja, mas não é a igreja de Jesus. Seguindo o texto. Agora no 9, né? Pastor Lucas, aumenta só um pouquinho o PA, por causa da chuva. No 9. Isso aqui você precisa prestar atenção, que é muito importante. Aqui há sentido. Veja que o texto diz, tem sentido. Quem tem sabedoria? Primeiro, a Bíblia exige que você tenha sabedoria para entender isso aqui. Então põe a mão na mente. Fala, Senhor, abra a minha mente. Vamos ver agora? Olha que coisa tremenda e atual. Eu estou aqui com os nomes atuais certinho. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Eu estive em Roma. O Vaticano está aqui, era 8 montes. Foi tirado um, o Vaticano está sentado sobre o que era o 8º monte. O Vaticano está sobre 7 montes, é uma coisa impressionante. Está aqui, ó. O Egito não está sobre 7 montes. A Grécia não está sobre 7 montes. Qualquer outro que vier ensinar outra coisa aqui, apontando para o passado, não faz sentido, porque Apocalipse aponta para o futuro. O Vaticano está sobre 7 montes. E ele foi destruído o 8º, e o Vaticano então está sobre 7 montes. Prosseguindo o texto. No 10, também são 7 reis, diga 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier tem que reinar pouco tempo. Então está falando de quantos? 5 já caíram. Um existe. O outro não veio. De quantos? 7 reis. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Olha para mim. Desde a história do Vaticano, eu não vou pôr números. A Igreja Católica tem ao todo mais de 200 papas. Toda ela. Mas João tem uma visão de reis.
A Igreja Católica não tinha reis. Observa. Para ser reis, tem que ter um Estado. O Vaticano foi fundado em 1929. É isso, gente? É. 1929. Minha mente ainda está mais ou menos. Quando o Vaticano foi fundado, o pontifado, ele é também um centro sacerdotal, pastoral e monárquico. Dentro do site do Vaticano está lá: o Papa é um rei. Um Papa, desde a fundação do Vaticano, a partir de 1929, deixou de ser simplesmente um sacerdote e passou a ser um rei, porque ele só sai quando morre. É um sistema monárquico. João tem uma visão do período do Papa mais popular. Então ele vem em espírito no dia do reinado de João Paulo II, do sexto Papa. João Paulo II, desde a fundação do Vaticano, foi o sexto Papa. Foi ele que implementou o carismático, eles passaram a orar em línguas, instituiu o dízimo como sendo algo importante, e a Bíblia diz que ele também seria o mais amado, João Paulo II. João tem uma visão do sexto. Por que Jesus trouxe ele em João Paulo II? Porque João Paulo II era o mais carismático. Então escute bem, presta atenção no que eu estou falando. João não podia cravar a palavra Papa, porque na época dele não tinha Papa. Se tivesse, ele colocaria no livro, Papa. Ele não podia falar Igreja Católica, porque não tinha esse nome, senão ele colocaria no livro, Igreja Católica. Ele não podia falar filhos, porque senão ele colocaria no livro, Igrejas Evangélicas. Ele colocaria, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Prosseguindo o texto, observa, isso é muito importante. Então João está dizendo que os 7 são 7 montes e também são 7 reis. E aí ele começa dizendo, 5 caíram. Entenda, João não está olhando para o passado, ele foi levado em espírito no futuro, nas coisas que iriam acontecer. Então ele não está vendo Egito, Grécia, seja lá o que você falar aí, não tem nada a ver. Conversa para boi dormir. João está vendo reis futuros. Só que ele está vendo reis com púrpura. Por que eu creio que é a Igreja Católica? E por que eu creio que são papas? Primeiro, sangue dos inocentes. Segundo, rico. Terceiro, martirizou pessoas. Quarto, vestido de púrpura. Quinto, é abominação do mundo, idolatrias. Qual outro que nós vamos ter? Tem alguma outra interpretação nisso, gente? Fala sério. Diga não. Mostrando aqui, são 7 reis. Então um Papa hoje é um rei. Isso está claro para vocês? Para isso ser verdade, então tinha que ser Estado. Quando o Papa vem aqui, ele tem que ser recebido como chefe de Estado. Ele é rei, é monárquico. Por isso que um Papa não renuncia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não entenderam ainda no âmbito profético o que aconteceu ontem. Mas eu espero que você entenda hoje que isso é muito, muito, muito sério. Prosseguindo mesmo, continuando o texto. Ainda no 10. 7 reis, 5 caíram, existe um, o sexto. O outro ainda não veio, que no caso seria o 7º, falando de Bento. E quando vier tem que reinar pouco tempo. Irmão, isso é no mínimo uma grande coincidência então, né? O Papa que menos reinou foi o Bento, 8 anos. De 2005, quando tinha 78 anos, agora, 8 anos de reinado. E assim, ele saiu por livre e espontânea vontade. Ele disse que Deus tocou no coração dele para ele sair. Vocês viram ele falando? 8 aninhos. A Bíblia diz que seria necessário que o 7º rei reinasse por 7 anos. Por quê? Porque o que importa mesmo no calendário de Deus é o 8º. Não é nem o 6º, nem o 5º, nem o 7º. É o 8º. Isso aqui, até os católicos têm uma pseudo-profecia de um tal de São Malaquias. Quem já ouviu falar? Eu vi um bispo falando que agora estão preocupados com a profecia de São Malaquias, dizendo que depois de Bento, seria o último Papa que traria o fim do mundo. Até eles falaram. Eu estou nem aí para São Malaquias, irmão. Eu estou preocupado com a Bíblia.
Até eles estão preocupados, porque isso aqui é muito claro. Isso aqui não tem como ter dúvida num negócio desse, gente. Agora, se você não crê no que eu estou pregando, crê nas coincidências. Primeiro, Vaticano até hoje só teve quantos papas? A história do Vaticano começa em 1929. Vou ler o primeiro papa para você, chamado Papa dos Pés Descalços. Papa Pio, Milão, de 1922 a 1939. Não renunciou. Papa Pio XI, né? Pio XII, Roma, de 1939 a 1958. Não renunciou. Papa João 23, Monte, foi lá solto no monte. Papa de 1958 a 1963, não renunciou. Papa VI, Concécio, Papa de 1963 a 1978, não renunciou. Papa João Paulo I, Papa de 1978 a 1978, morreu no mesmo ano. Ficou um mês e morreu no mesmo ano. Papa João Paulo II, da Polônia, que é o sexto, mais amado, né? De 1978 a 2005, olha quanto tempo esse cara ficou no poder, não renunciou. E o Papa Bento XVI, da Alemanha, 2005 até hoje, renunciou. Se você não crê na profecia, crê na coincidência. É o sétimo, renuncia. Agora, por que ele teve que renunciar? Aí que vem o cerne da profecia. Vou te explicar agora. Por que ele não teria que morrer para vir o oitavo? Não podia. Ele tinha que renunciar para a Bíblia estar rigorosa nas suas profecias. Aqui que está a profecia. No 11, versículo 11. A besta que era e já não é, Império Romano, é também o oitavo. Observa. Isso, Zé, pode baixar. Como está cheio, os irmãos lá na porta estão sentindo ali um ventinho, um chuvosinho, né? A besta que viste era e já não é também o oitavo e é dos sete. Diga, o oitavo é dos sete. Diga de novo, o oitavo é dos sete. Agora que você vai entender por que Bento não podia morrer, tinha que renunciar. Observa. Quando Itamar Franco entrou no governo do Collor, ele entrou em outro governo ou no governo do Collor? Responda. Quando alguém renuncia, ele não entra em outro governo, ele entra no governo de quem renuncia. Pastor Ari, você trabalhou na política, não é isso? Então, para ele ser dos sete, tinha que ser renúncia e não morte, que ele entra no governo do Bento, ele entra dos sete. Entendeu agora? Por isso que eu cravei pregando dizendo que o Papa Bento não podia ser assassinado e nem morrer. Ei, irmão, eu fui zombado. Ih, pastor, o Papa Bento está para lá de Bagdá, vai morrer. Não vai morrer não, ele renuncia antes. Capaz, vai dar um infarto, ele vai renunciar e renunciou. E agora eu estou cravando que o próximo Papa provavelmente vai se chamar João Paulo III. Escute o que eu estou dizendo. Alguns dizem Pedro II. Pode acontecer. Mas estou dizendo que é João Paulo III. Vamos prosseguir aqui? O Papa renunciou o mandato que não tem como. Monárquico não renuncia, rei não sai. Ele morre. Estou errado, gente? Mas ele renunciou, mostrando que a Bíblia está rigorosa na profecia. Tinha que reinar pouco, porque o oitavo é o último. A Bíblia não fala de 9 papas, ela fala de 8 papas. Se você não crê nisso, joga fora e vá vender qualquer coisa na esquina. Porque isso aqui é claríssimo. A Bíblia fala de 9 reis religiosos do Vaticano, da mulher vestida de púrpura. Ela deixa claro que o oitavo, vamos falar agora do oitavo. Quem é ele? Vamos lá. A besta que viste já não é também o oitavo e é dos sete, e será o da perdição. 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda, João disse, não receberam o reino. Os 10 reis são os 10 reis da Europa. Quando o Império Romano deixou de existir, ele foi repartido em 10 reinos. Eu já falei isso para vocês se lembram? 10 reinos. Então esses reis da Europa, olha o que está dizendo aqui, ó.
que vão receber o poder como reis por uma hora. Eles vão receber o domínio só por um tempo. Mas no 13, eles têm o mesmo intento e entregarão o poder e a autoridade para a besta, no caso para o anticristo. A Europa vai estar com o poder na mão, mas eles vão dar esse poder para o anticristo. Vocês estão entendendo isso agora? Irmão, isso não é muito claro, mas tem gente que lê e não entende nada. E tem os outros engraçadinhos que interpretam do jeito que eles querem. O que eu vou dizer para você é que não tem outra interpretação fora essa. O que eu estou dizendo aqui agora? Como a Bíblia Sagrada profetiza a existência de 9 reis, é claro que existiram mais de 200 papas. Mas ela não fala papas, ela fala reis. Então é pós-Vaticano. Diga pós-Vaticano. Eu nem estou falando antes disso, estou falando de depois do Vaticano, são reis. Ela fala que esses reis se vestem púrpura. É a cor da veste dos papas. Ou eu estou falando alguma coisa louca, gente? Que coincidência, não é não? Porque tem gente que prefere acreditar na coincidência do que acreditar na Bíblia. Coincidência é uma coisa tão tola. A Bíblia está sendo muito clara. Eu estou cravando aqui para vocês, como pregador da palavra de Deus, e eu vou falar isso na televisão, não sei por quanto tempo, que o próximo Papa, o 8º rei, é o falso profeta. E como está em Apocalipse 13, 17, versículo 13, ele vai dar o poder para o anticristo. Thaís, põe meu número na tela. Presta atenção. Igreja que é moderna, irmão. Você faz número via SMS, a gente responde. Olhe bem para mim. Sobre a questão do arrebatamento e volta de Jesus. Quando o Papa entrar no poder, eu vou ler para você aqui como que vai funcionar isso. 2 de Paulo aos Tessalonicenses. A Bíblia diz que Jesus não voltaria antes da apostasia. Capítulo 2 e versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, filho da perdição. A apostasia vem antes do anticristo. Quem traz a apostasia é o falso profeta. É ele que engana a igreja. Já lemos isso? A igreja vai passar pela apostasia. Ela vai ser provada no engano. Irmão, você casaria com uma mulher sem saber quem ela é de verdade? Você casaria com uma mulher sem fazer testes que ela é leal? Sem fazer testes que ela é leal, que ela é fiel? É o que o Senhor vai fazer. Ele quer saber qual que é a da igreja. Nós vamos passar por essa última aprovação, que é da apostasia. E dentro da apostasia, que vai começar agora antes da Páscoa. Deixa eu falar para você. O Papa, 8º rei, será instituído antes da Páscoa. Quando vocês o virem na televisão, cravem os olhos nele, porque ele é o da perdição. Qualquer coisa que ele disser, rejeite, por mais bonito que seja. Ele vai falar coisas tão lindas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Vai ter pastores aliançando com eles, cantores gospel vão cantar para eles, porque já está no contrato e isso já está acontecendo. Os cantores da Som Livre, está tudo no contrato. Vou te explicar. A Globo não põe lá música gospel, ela põe música religiosa, música sertaneja, rock, ela põe por segmento. A música religiosa na Som Livre é a mesma padre, pastor, seja lá o que for. Então por isso você vê cantores cantando com padre e vice-versa. Quando ele vier no Brasil no estádio, quem é que vai cantar? Você acha que é o Zezé de Camargo e Luciano? Irmão, está tudo preparado. Está tudo assim, escrito, esquematizado para o desvio da igreja. Como eu tenho uma preocupação muito grande com vocês, porque tem a ver com a minha salvação também, a sua, eu estou aqui pregando para você. Antes da Páscoa, começa a apostasia seguinte à grande tribulação. Preguei domingo. Quando que começa a grande tribulação? Logo no decorrer da apostasia. Se nós somos pré-tribulacionistas, Jesus tem que arrebatar a igreja rápido agora, por agora. Só que
Eu preparo a minha igreja para duas coisas. Primeiro, para ser arrebatada antes. Como é que você prepara a igreja para ser arrebatada? Pregando arrependimento, santidade contra pecado, ok? Mas eu também preparo a minha igreja para aguentar o tranco. Como pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, como sair da terra antes da tribulação ou depois, é uma interpretação teológica, você só inverte a ótica. Por exemplo, olha para mim. Eu creio que a igreja é arrebatada antes. Mas inverta a ótica da interpretação. Como foi nos dias de Noé. Pronto. Nos dias de Noé, quem foi levado? Quem foi levado nos dias de Noé, gente? Responda. Não, foi o povo do dilúvio. Jesus disse, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus tirou Noé da arca ou manteve e livrou eles no dilúvio? Tirou do dilúvio ou livrou no dilúvio? Ok, você vê que eu só inverti a ótica agora. Sadraque, Mesaque e Abedênego. Jesus livrou eles da fornalha ou livrou eles na fornalha? Inverta, você vai ver que é só interpretação. Daniel, Jesus tirou Daniel da cova ou livrou eles na cova? Agora, o que eu creio? Eu estou de mãos dadas com pós-tribulacionista. Para mim não importa se é antes ou depois. Eu estou preparando a minha igreja para subir antes ou sofrer durante 7 anos. Porque, como é interpretação, eu estou no meio. Metade na interpretação. É só uma loucura minha eu falar, gente, esqueça, não vai passar pela tribulação. E aí eu não preparo você para perseguição, você não vai aguentar e vai desviar e vai para o inferno. Então qual é o meu papel? Dizer para você o seguinte: esteja pronto, santificado, fervoroso, em oração. Se a trombeta tocar, é para agora, para os próximos anos aqui, pode ser amanhã. Ok? Para arrebatamento pré-tribulacionista não tem mais nada para cumprir. Está aí o 8º rei. Então você tem que se consagrar hoje, agora. Agora observa, se for para sofrer durante a tribulação, e nós não vamos sofrer porque se for para passar, o Senhor vai nos livrar nela, não dela. Não estou dizendo que vamos passar, entenda, eu creio que não, mas como um teólogo responsável, eu não posso cravar para você dizer, vamos sair daqui e você não está preparado para o pior. Vocês entenderam o que eu estou falando? Como que você prega para uma igreja ser arrebatada antes de uma tribulação? Como que funciona? O falso profeta vem, a igreja é arrebatada no momento que começa o ecumenismo, ele promovendo uma só religião e começa a perseguir quem não aceita essa religião única. Nesse período, se for ter o arrebatamento pré, a gente já está indo embora. Coisa de aqui, 1 ano, 2 anos, ou no máximo. Agora, como que você prepara uma igreja para ser arrebatada? Santificando ela, pedindo perdão pelos pecados, perdoando a quem te ofende, mudando de vida, acabando com rebeldia, acabando com frieza. Você vê, a igreja está lotada aqui como um culto de Santa Ceia, numa terça-feira de carnaval chuvosa. Vocês têm que fazer isso sempre, irmão, tomar vergonha na cara. Não desculpa o que eu estou falando, é isso. Precisa vocês olhar, pastor, o que você falou aconteceu? Mas vocês esperavam o quê? Eu sou algum falso profeta para ficar pregando besteira aqui para vocês? Vocês estão esperando o quê? Que eu estou aqui 1 ano falando asneira, jogando conversa ao léu? Eu estou falando para vocês há 1 ano que isso iria acontecer. E aconteceu. E agora eu estou dizendo para vocês, esse próximo Papa é o falso profeta. A hora que ele entrar, que a Igreja Católica disse que ele é o Papa mais importante da igreja, ele vai ter aí no máximo estourando uns 60 anos. Porque ele tem que ser novo. Senão vai ser uma loucura. O pontífice, o Bento, saiu porque disse que estava velho e põe um da idade dele. Então ele tem que ter meia idade. Eu calculo de 40 a 55, 57 anos. É o que eu imagino, até no máximo 58, 57. Ele tem que vir com todo vigor. Ele vai fazer como João Paulo II fazia. Ele vai arrebanhar todos. Vai ser carismático, risonho. Vai ser igual um Joel Osteen da vida, assim. É verdade. Ele tem que ser assim. Né? A coisa vai desandar na igreja evangélica a partir daí.
Só que aqui, se você... Irmão, deixa eu só te falar. Ouça o que esse pastor está falando. Não ouça o que a internet fala. Senão você não vai aguentar. Não ouça. Quando um pastor nesses dias não pregar a volta de Jesus, coloca em descrédito. Por que que nesse prezado momento no mundo tem pastor em silêncio? A troco de quê, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. A troco de que os pastores estão calados? Fala para mim. Não é homem de Deus. Coloque em descrédito na hora. Aqui nós pregamos arrependimento, perdão de pecados, mudança de vida e volta de Jesus. Eu estou mentindo? Porque para você preparar uma igreja para um arrebatamento, você prega arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Para você preparar para a luta, você prega sofrimento, cruz. Você tem que começar a aceitar as lutas, porque as que vêm são piores. Entendeu o que eu disse? Ai, pastor, que horror. Horror nada, irmão. Você não sabe nem o que está vindo por aí. Você está falando horror? Você não tem nem noção do que está prestes a acontecer e você está falando que horror? Irmãos, olhe bem para mim. Jesus Cristo está voltando. Agora, eu não vou cravar data. Primeiro que não tem necessidade. Só besta que faria isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não vai demorar muito. Nós somos a geração da volta de Jesus. Jesus vai voltar na nossa geração.